Olá pessoal, na aula anterior nós vimos o algoritmo de análise preditiva, que usa uma tabela que é montada a partir da gramática para escolher qual é a produção correta para fazer a derivação na nossa árvore sintática, e com isso nós garantimos que o caminho que está sendo seguido é correto e não precisamos de retrocesso como em outros algoritmos. Nós vimos também que esse algoritmo ele utiliza uma pilha para simular o processo de derivação ao invés de construir a árvore efetivamente. E vimos também um pequeno exemplo da análise de um código de uma expressão aritmética. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse processo e nós temos basicamente dois objetivos. O primeiro é analisar códigos usando análise preditiva, vamos reforçar como esse processo acontece, e em segundo, vamos identificar como que o analisador consegue detectar os erros sintáticos nesse processo de empilha e desempilha. Para isso nós vamos então usar dois exemplos, vamos analisar dois exemplos, usando a mesma gramática LL1 que nós já vimos no vídeo anterior para reconhecer expressões aritméticas a partir de identificadores, símbolos de abre e fecha parênteses e operação de soma e multiplicação. Aqui nós temos a tabela M, que é aquela tabela que é gerada a partir da gramática, e nessa tabela cada linha representa um símbolo não terminal, cada coluna um símbolo terminal, e em cada célula, no cruzamento de cada linha e coluna, está a produção que vai ser usada quando eu tiver um determinado não terminal na pilha e um determinado terminal a ser analisado na cadeia de entrada. E lembrando que as casas em branco são as casas de erro, quer dizer que se acontecer em algum momento de eu ter um símbolo E no topo da pilha e um operador de mais para ser analisado, o nosso código está errado e o compilador vai nos mostrar esse erro. Para iniciar, nós vamos analisar essa cadeia. Abre parênteses, ID mais fecha parênteses. Percebam que faltou um identificador aqui. E esse cifrão que representa o fim da nossa entrada, o fim da nossa lista de tokens. Lembrando como é que é o processo. Nós começamos sempre com a pilha vazia e a nossa primeira ação é empilhar o símbolo de partida da gramática, que no caso dessa gramática é o símbolo E. Então, após executar o primeiro passo, a nossa pilha tem o símbolo E no topo. E aí nós temos duas situações diferentes. Quando eu tenho um símbolo não terminal no topo, eu preciso procurar uma derivação para ele lá na tabela. Quando eu tenho um símbolo terminal no topo, eu devo comparar esse símbolo com a minha cadeia de entrada. Lembrando, o que é a nossa cadeia de entrada na análise sintática? É a lista de tokens que foi gerada pela análise léxica. Então aqui nós temos o E no topo da pilha e um abre parênteses na entrada. Eu sempre vou procurar na linha do símbolo não terminal que está no topo da pilha e na coluna do próximo símbolo que está sendo analisado. Como aqui a gente está começando agora, o símbolo a ser analisado é o abre parênteses. Linha E, coluna abre parênteses. Deriva por T e linha. Em termos da pilha, o que significa derivar? Significa retirar o símbolo que está sendo derivado da pilha e empilhar a sua produção de trás para frente. Então, primeiro empilha o E, depois empilha o T. E essa é a pilha que nós ficamos, T e linha. E agora vira um processo repetitivo. T no topo da pilha com abre parênteses. Vamos na linha do T, coluna do abre parênteses está aqui. Derivamos o T por FT'. Tiramos o T e colocamos T'F na ordem inversa. Então essa pilha FT', é a pilha que nós temos agora. Temos no topo da pilha um F e na entrada um abre parênteses. F, abre parênteses, está aqui. Vamos derivar por abre parênteses e fecha parênteses. Tiramos o F da pilha e vamos colocando a produção no sentido inverso. Primeiro empilha o abre parênteses, depois empilha o E, e depois empilha, primeiro empilha o fecha parênteses, desculpem, depois empilha o E e depois empilha o abre parênteses. Agora nós chegamos pela primeira vez na situação em que eu tenho um terminal no topo da pilha. O que a gente faz? Nós comparamos o topo da pilha com a entrada. Abre parênteses é igual a abre parênteses? Sim. Aqui na pilha está o que o compilador diz que deve aparecer no nosso programa. Ele está dizendo que deve aparecer um abre parênteses. Aqui está o que o programador colocou. Ele colocou o abre parênteses, então está correto.
E aí o que o compilador faz? Ele marca esse símbolo como correto e aí automaticamente vai passar a analisar o próximo e retira esse terminal da pilha. E aí nós chegamos nessa situação aqui da direita. Agora, tendo um E no topo da pilha e um ID na entrada, E com ID, está aqui. Vamos derivar por T E'. Tiramos o E', T. Produção de trás para frente. Ficamos com um T no topo da pilha e o próximo elemento é um ID. T com ID. Derivamos o T por FT'. Tiramos o T e colocamos o T'F na nossa pilha. Ficamos com F no topo da pilha. Próximo elemento é um ID. F com ID, eu vou usar esta regra que diz que eu devo derivar o F por ID. Tiramos o F da pilha e colocamos o ID. Então, chegamos nessa situação. Novamente, nós temos um terminal no topo da pilha. Comparamos ID com ID, ok. Marcamos esse ID como correto e retiramos o ID da pilha, chegando nesta situação. O que temos no topo da pilha? T'. Qual é o próximo elemento a ser analisado? Mais. T' com mais, deriva o T' por epsilon, ou cadeia vazia. Derivar por epsilon é simplesmente tirar o elemento da pilha e não colocar nada no lugar. Aí nós chegamos nesta configuração de pilha aqui. Temos um E' na pilha, próximo símbolo é o mais. E' com mais, nós vamos derivar o E' por mais T'. Tiramos o E' e colocamos E' T mais. Toda a produção na ordem inversa. Novamente temos um terminal no topo da pilha, comparamos com a entrada, mais é igual a mais, está ok, marcamos o mais como processado e tiramos o mais da pilha. E agora o que ficou no topo da pilha? Ficou o T. Qual é o próximo símbolo que nós temos aqui? Fecha parênteses. Vamos procurar na tabela. Linha do T, coluna do fecha parênteses. Percebam que não existe uma produção para T e fecha parênteses. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso programa está errado. Então, nesse primeiro exemplo, como que o compilador identificou o erro? Porque ele viu que lá na linha correspondente ao não terminal que está no topo da pilha, não existe uma produção na coluna relacionada ao próximo elemento que eu estou processando. E assim, ele interrompe o processo de análise para emitir uma mensagem ao programador. Agora nós vamos ver uma segunda situação, é um outro código. Percebam que nós temos um abre parênteses, ID mais ID, e aqui o fim de cadeia sem ter o fecha parênteses. Nós não fechamos o parênteses da expressão. O processo é o mesmo. Começa com a pilha vazia, primeiro empilhamos o símbolo de partida. Temos o E na pilha, próximo símbolo a ser analisado, abre parênteses. E com abre parênteses, T, E'. Tiramos o T, E', T. Temos o T no topo da pilha com abre parênteses. T com abre parênteses deriva o T por FT'. Tiramos o T e colocamos o T'F. F no topo da pilha com abre parênteses. F no topo da pilha com abre parênteses. Vamos derivar por abre parênteses e fecha parênteses. Tiramos o F, fecha parênteses e abre parênteses, sempre empilhando de trás para frente a nossa produção. Terminal no topo da pilha, abre parênteses com abre parênteses, ok. Marcamos como correto e desempilhamos o abre parênteses. O que sobrou no topo da pilha? O E. E com ID. E com ID, eu vou derivar o E por T'E'. Tiramos o E, E', T. T no topo da pilha com ID. T no topo da pilha com ID, T, F, T'. Tiramos o T, T', F. F no topo da pilha com ID. F no topo da pilha com ID. Derivamos o F por ID. Então, tiramos o F, colocamos o ID. ID no topo da pilha, um terminal. Compara. ID com ID, ok. Marca que está correto, desempilha o ID. Sobrou um T' no topo da pilha. T' com mais. T' com mais, deriva o T' por epsilon, ou seja, simplesmente tira o T' da pilha. E' no topo da pilha, E' com mais. E' com mais, derivamos por mais T'. Tiramos o E', T mais. Toda a produção aqui empilhada. Mais no topo da pilha, qual é a ação?
comparar. Mais com mais, ok. Está correto, desempilha o mais. Ficou o T no topo da pilha. T e o próximo símbolo é um ID. T com ID, vamos derivar por FT'. Então, derivamos o T por FT'. Tiramos o T, T' F. Sobrou o F no topo da pilha. F com ID. F com ID, vamos derivar o F por ID. Então, substituímos o F por ID, ficou o ID no topo da pilha. ID com ID, terminal, comparamos. Está correto, marcamos como correto, tiramos da pilha. O que sobrou no topo da pilha? T'. T' com cadeia vazia. Cadeia vazia não, fim da cadeia, né? O fim da entrada. T' com o fim da entrada, deriva por epsilon. Tiramos o T' da pilha. Sobrou E'. E' com fim da entrada. E' com símbolo de fim da entrada. Também deriva por epsilon. Então, tiramos aqui, ficamos com o fecha parênteses aqui na nossa pilha. E agora, como o elemento que ficou no topo da pilha é um terminal, eu preciso comparar ele com a entrada. Ou seja, o compilador está dizendo que tem que ter um fecha parênteses, porque ele já abriu um abre parênteses, né? Só porque o programador esqueceu. Na hora que ele comparar esse fecha parênteses com o fim de cadeia, ele vai perceber que os dois símbolos não são iguais e com isso ele vai gerar um erro. Então percebam que tem duas formas do analisador identificar erros quando ele usa esse algoritmo de análise preditiva. A primeira nós vimos no exemplo anterior, que é quando ele chega numa situação em que não tem uma produção correspondente, são as células em branco da tabela. E a outra é quando eu tenho um terminal no topo da pilha e esse terminal é diferente do próximo símbolo que está sendo analisado na entrada. Com isso, nós encerramos esse vídeo aí que tinha como objetivo reforçar o algoritmo de análise sintática preditiva e mostrar como os erros são identificados. E na próxima aula nós vamos entender como esta tabela aqui foi gerada, como a partir daquela gramática nós conseguimos identificar em qual linha, em qual coluna cada uma das produções deve aparecer. Até mais, pessoal!